Vamos retomar a nossa conversa com a Aurora Fernandes. A gente está falando, vamos começar a falar sobre o momento exato de você identificar que você precisa de terapia. Tá me escutando agora, né, Aurora? Agora estou, Rogério. A gente vai falar sobre terapia, que é tão importante, talvez agora seja até mais importante do que antes, diante de tudo que a gente tem vivido. Sobre esse assunto a gente vai falar com a Daniela Fernandes, que é psicóloga. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Como que eu sei que é o momento, preciso agora procurar ajuda, preciso fazer uma terapia? Que hora que dá aquele clique que eu preciso procurar ajuda? Bem, são vários sinais e sintomas e comportamentos que são expressos que indicam que a pessoa precisa de uma ajuda. Dentre elas, por exemplo, o medo, a ansiedade, de algo acontecer, a tristeza, o uso abusivo de álcool ou outras drogas, vivenciar situações de violência. Então, são múltiplas as situações que evidenciam que a gente precisa de ajuda. Mas, por final, quando a gente fala que é disfuncional, é que esses sinais e sintomas começam a afetar a vida desse sujeito, que atrapalha ou impede ele a fazer as suas atividades cotidianas, a promover a sua saúde, Por exemplo, o sono, a alimentação, entre outros. Então, a gente tem que estar sempre alerta ao nosso bem-estar geral, e os sinais e sintomas, tanto mentais como físicos, que vão indicar que a gente precisa de uma atenção à nossa saúde mental. A terapia ela pode ser também uma prevenção para evitar que esses sintomas apareçam? Sim, com certeza, pode ser uma prevenção e deve ser como uma prevenção. As políticas públicas até colocam a nossa atribuição do psicólogo, sobretudo na promoção, prevenção e reabilitação à saúde. E esse foco da promoção da saúde e a prevenção é necessário estar, inclusive, na formação dos profissionais. Por quê? Antes, as pessoas pensavam que o psicólogo só era para quando as pessoas tinham algum transtorno mental instalado, algum transtorno mental grave e severo. E hoje a gente percebe cada vez mais que saúde mental não precisa ter estabelecido um transtorno, mas para tratar das situações cotidianas, dos sofrimentos cotidianos, das inadequações que a gente está sentindo, de forma com que a gente se adapta e se sente melhor no mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer aqui ao vivo no J1 para um psicólogo, mas não tinha tido a oportunidade. A gente fala de terapia, fala que tem que procurar psicólogo, mas o que é a terapia? Quando a gente chega lá no psicólogo, entra e fecha a portinha, o que acontece ali? Sim, primeiro que assim, a atribuição do psicólogo e as possibilidades são múltiplas. Aí depende muito de onde está inserido esse psicólogo. Se é na política pública de saúde, por exemplo, se é na política pública de assistência social, se é no âmbito jurídico, organizacional, tem diversas possibilidades. Mas trazendo pela sua pergunta, pelo que eu compreendi, da psicoterapia clínica, aquele modo mais tradicional, mais conhecido pela sociedade, esse espaço a pessoa pode estar buscando. Aí a gente tem também esses atendimentos pelas políticas públicas, por exemplo, no SUS, pela atenção primária à saúde, a gente pode ter acesso, e também na privada, a gente tem esse acesso. Na urgência e emergência, por exemplo, a gente também encontra o profissional. Então vai depender do ambiente que está o profissional, em qual espaço e qual contexto, o objetivo do atendimento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E, Roger, não tem bicho de 7 cabeças dentro das 4 paredes, é uma conversa ali com o psicólogo, uma troca de informações, só vai fazer bem para quem procura esse tipo de ajuda. Valeu, Aurora, obrigado, realmente.